Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Evangélica Nazareno de Santo André. Vamos estar agora orando ao nosso Deus, entregando esse culto a Ele. Ó Senhor, nosso Deus, Santo, Santo, Eterno Pai, glorioso Deus. Ó nosso Deus, que o Seu Santo Espírito esteja presente aqui nesse local. Nesse lugar, em cada residência, em cada família, em cada pessoa que está vendo esse vídeo. Ó Deus, receba os seus louvores, ó Deus, para te agradar, para a honra e glória a Ti, ó Deus. Fala conosco através da palavra, ó Deus. Prepara nossos corações, quebranta nossos corações. Usa a pessoa que vai trazer a mensagem e que essa mensagem traga paz, esperança e sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Eu vou estar lendo aqui um texto que fica em Salmos, capítulo 29, que diz: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como dois selvagens. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Glória ao nosso Deus. Nosso Deus, que não há nada igual a esse maravilhoso Deus que temos. Não há nada igual,
soberano, Senhor, sobre tudo, Senhor, sobre os céus, sobre a terra, Senhor. E mesmo assim, Tu se importas, Senhor, conosco. Que o Seu nome seja soberano, Senhor, em nossos corações, para sempre, Senhor Jesus. Santo, santo Tu és. Grandioso Deus, maravilhoso Deus, que nossa fé possa alcançar esse Deus, que nós possamos romper a nossa fé e buscar com oração, com busca, com entrega nosso Deus, porque esse Deus é poderoso, esse Deus é maravilhoso, Ele nos ama, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos ajudar. Humildade
Amém, amém. Vamos agora à palavra do nosso Deus. Graça e paz a todos. Deus seja louvado nessa noite, mais uma vez, pelo seu cuidado para conosco. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, por estarmos reunidos em louvor e adoração ao seu santo nome. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria de estar orando neste momento, antes de iniciar a nossa meditação nessa noite. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor. Queremos bendizer o teu santo nome, porque reconhecemos o teu cuidado, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia sobre nós. Somos gratos, meu Deus, por tudo quanto temos recebido de tuas mãos, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã, meu Deus, por cada amigo e amiga que nessa noite, juntamente conosco, está aqui diante da tua presença para ouvir a tua palavra, Senhor Deus, cultuar ao Senhor, agradecer ao Senhor e que o teu Espírito Santo venha falar a cada coração conforme a tua vontade e o teu querer. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós gostaríamos de compartilhar um texto que está lá em Marcos, capítulo de número 5. Esse texto é o texto que vai falar sobre o exercício da fé, né? Eu tirei como tema dessa mensagem, vencendo os obstáculos para alcançar Jesus. Esse texto vai mostrar uma mulher que necessitava profundamente da cura de uma enfermidade. E ela venceu todos os obstáculos que apresentavam diante dela como impedimento, e ela se aproximou de Cristo, né? E nós vivemos um período na história em que nós vemos as pessoas com a fé muito longe de Deus, né? Nós precisamos ter um exercício mais profundo, mais forte da fé em Cristo Jesus. Nós precisamos realmente exercitar a fé, uma fé genuína em Cristo Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós só podemos buscá-lo verdadeiramente com força e com coragem e com vontade através da fé. Então o texto lá de Marcos capítulo 5, de número 25, se você já abriu aí, vai dizendo assim, a partir do verso 24, vou começar a partir do verso 21, o texto vai começar a partir do 21. 5, 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse texto mostra que Jesus estava indo socorrer a filha de Jairo, que estava doente. Jairo era um dos principais da sinagoga.
E Jairo chega até Jesus e pede a ele: Senhor, a minha filhinha está muito morta, está muito doente, está quase à morte. Eu gostaria que o Senhor viesse até a minha casa e tocasse nela, para que ela seja curada. E Jesus vai com ele. E durante aquele trajeto, em que Jesus está indo até a casa de Jairo, acontece esse fato que nós vamos meditar nessa noite. Então, aqui como tema nós colocamos, vencendo os obstáculos para alcançar Jesus. Essa foi a vida dessa mulher. Venceu os obstáculos e encontrou Jesus. E que nós podemos entender que não existe nenhum obstáculo que não possa ser vencido quando há determinação. Quando há determinação, vontade, disposição, fé e confiança, os obstáculos são vencidos. Não existe obstáculo quando uma fé no impossível é manifesta. E aqui nós vemos exatamente isso. E aí a gente começa a olhar a situação desta mulher, que consta aqui no texto, olhando a fé desta mulher, a situação que ela estava vivendo. A Bíblia diz que ela estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Imagine o que é isso. Imagine a pessoa, 12 anos, derramando sangue do seu corpo. Então, aqui nós vemos que ela estava em uma situação fisicamente debilitada, fisicamente sem condições, porque há 12 anos derramando sangue do seu corpo, ela fisicamente estava muito debilitada. E aqui nós vemos que o sofrimento dessa mulher não acontece apenas no aspecto físico. Se a gente olhar e observar o texto, e não simplesmente o texto, mas outros textos que fazem referência a esse texto, né, nós vamos ver que não é simplesmente o aspecto físico que era o difícil na vida dela, mas deixava ela permanentemente impura quanto às questões cerimoniais que existiam no judaísmo, porque o derramar de sangue tornava a pessoa impura diante da sociedade, diante da lei, diante daquilo que havia sido estabelecido como lei cerimonial. Isso significava que ela era evitada por todos. As pessoas se afastavam dela, as pessoas se distanciavam dela, né? Impedida, tinha ela o impedimento de entrar nas sinagogas e no templo, porque cerimonialmente, podemos dizer assim, ela não podia fazer parte daquele meio de pessoas por conta dessa hemorragia que ela tinha. E aqui o texto diz que ela era desenganada clinicamente. Havia gasto todos os seus bens, a Bíblia diz, a padecera, no versículo 26, padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Então o texto mostra que clinicamente ela já estava desenganada. Os médicos já haviam dado o diagnóstico dela. Não tem mais jeito, ela já gastou todo o seu dinheiro, todos os seus recursos haviam sido gastos em prol da cura daquela enfermidade que não acontecia. Então, esse é o pior estágio da vida humana, ser desenganado com relação a uma doença. Nós podemos observar isso. Então, nesse momento é necessário ter muita fé e convicção em Deus, porque se não existir fé em Deus, o homem acaba desmoronando, por não haver esperança, por não haver confiança. Porque no momento que a pessoa está sendo desenganada pelos médicos, entra num estágio muito, muito profundo, muito debilitoso na sua vida. E aqui ela já estava passando por isso. A Bíblia diz que ela já havia sido desenganada diante de tudo isso. Então, aqui a gente vê também que diante de tudo isso, ela estava empobrecida materialmente, não tinha mais dinheiro, não tinha mais recursos, não tinha mais como consultar os médicos, porque a Bíblia diz que ela gastava ela havia gasto todos os seus recursos, não tinha mais nada. Então, aqui no versículo diz isso, né? E aí a gente parando e observando essa situação, a gente observa que quantas pessoas hoje não daria tudo quanto tem para ter saúde? Quanto não daria para ter a sua saúde de volta?
Às vezes tem recursos, às vezes tem dinheiro, tem boa condição financeira, mas não tem saúde. É algo que não pode ser comprado, né? É algo que só pode ser adquirido por meio da fé em Cristo Jesus. Quantos não dariam tudo quanto tem para ter paz? Então, tem pessoas que têm muitos recursos, têm muito dinheiro, têm uma boa condição financeira, mas não têm paz. Então nós vemos isso. Quantos não dariam tudo quanto tem para ter vida novamente? Então nós entendemos aqui a situação dessa mulher por meio de tudo isso. Ela havia gasto tudo quanto ela tinha. E aí, o que é que sobrou para ela? Sobrou para ela a esperança. A única coisa que sobrou foi a esperança. E ela brotou naquele momento em que Jesus estava indo para a casa de Jairo. Engraçado a gente parar e observar, o texto não fala que ela conhecia Jesus. O texto não fala que ela tinha um conhecimento do agir de Cristo, da operação de Jesus, né? A Bíblia diz no versículo 27 que tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu que Jesus passava em determinados lugares e curava os enfermos. Que Jesus fazia o cego enxergar. Que Jesus fazia o aleijado voltar a andar. Que Jesus fazia coisas extraordinárias. Então, ela via que Jesus operava sobrenaturalmente na vida das pessoas. Então, aquela fama de Jesus despertou nela a esperança. Despertou nela a esperança. Olha, eu acredito que aí vai estar o resultado para a minha situação. E aí ela passa a crer. A Bíblia diz que essa mulher passou a crer. Ela foi despertada da possibilidade da cura a partir do momento em que ela ouve a fama de Jesus. Ela passa a crer. Ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então, isso é a fé. Então, a partir daquele momento, despertou a esperança e a fé começou a crescer no coração daquela mulher. Então, ela creu naquele momento que seria curada. Ela creu que, diante de tudo aquilo que ela estava passando, ela poderia ser curada. E Jesus estava andando ali, no meio daquela multidão, passando, né, naquele momento. Então, ela viu que existia um certo obstáculo, ou seja, vários obstáculos que poderiam impedi-la de se aproximar de Cristo. Primeiro, uma multidão muito grande. Segundo, ela era rejeitada por conta da hemorragia. Terceiro, ela estava debilitada fisicamente. Então, o que é que nós podemos observar? Os obstáculos estão aí, tentando nos afastar de Cristo, tentando afastar as pessoas de se aproximar de Jesus, tentando afastar as pessoas de conseguir a bênção de Cristo. Quais são os obstáculos? Muitos desses obstáculos são palavras de desânimo que as pessoas às vezes lançam contra nossas vidas. Tem pessoas que falam assim, olha, não adianta, você está perdendo seu tempo. Não creio nisso não. Pessoas que não estendem uma mão amiga no momento de grande necessidade. São obstáculos, né? Talvez o obstáculo para ir até Jesus também seja o comodismo, o desinteresse. A pessoa às vezes fica acomodada naquilo, na vida que está levando. Às vezes a pessoa fica desinteressada. Eu não, aqui está bom demais. Talvez não existe a preocupação com a eternidade. E a pessoa não se preocupa em buscar a Cristo. Talvez a multidão. Talvez sejam as pessoas que começam a criticar, começam a zombar, começam a falar coisas que não devem, e a pessoa fica envergonhada e não vai até o Senhor. Talvez seja o próprio diabo que cria situações de impedimento. Isso é uma grande verdade, e nós precisamos estar atentos quanto a isso, porque Satanás, na sua astúcia,
Ele não quer que você se aproxime de Cristo. Porque Ele sabe que no momento que você se aproximar de Cristo, você estará indo para a salvação. E o diabo não quer que ninguém se salve. O diabo quer que todos vão para a perdição. Talvez ele crie situações de impedimento que você não sente prazer e nem vontade, nem interesse de se aproximar do Senhor Jesus. Mas todos esses obstáculos, eles podem ser vencidos por meio da fé. Foi o que nós vimos aqui na história desta mulher. Porque a fé, simplesmente, é algo que não exige reconhecimento. Olha, aqui no caso da mulher, ela foi um pouco diferente do caso de Jairo, né? Se a gente observar, Jairo chega até Jesus e fala: Senhor, vai até a minha casa e coloca as mãos, estende as tuas mãos sobre a minha filha. Jairo queria um movimento diferente, mas ela não. Ela apenas creu que seria curada se tocasse nas vestes do Senhor. Olha, eu não preciso que Ele me veja, eu não preciso que Ele fale comigo, eu não preciso que Ele me olhe, eu só quero tocar, dar um toquezinho nas suas vestes. Se eu tocar nas suas vestes, eu creio que eu serei curada. Olha só que fé tremenda. Mas como é que eu vou chegar no meio daquela multidão e tocar nas vestes dele? Olha só que coisa tremenda. Ela tinha uma certeza, ela tinha uma convicção, ela tinha uma fé de que se tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. Olha só que coisa tremenda, né? O que aprendemos com esse fato? Aprendemos que as dificuldades precisam ser levadas a Jesus. Essa mulher aqui mostra isso. Nós aprendemos que precisamos nos esforçar ao máximo para chegar até Jesus. Se não existir um esforço, uma vontade, uma disposição para chegar até Cristo, dificilmente você vai alcançar a bênção que tanto necessita na sua vida. Se não chegar perto dele, não há possibilidade de conserto. Tem que chegar até ele, tem que se aproximar dele. Precisamos buscar a todo custo tocar em Cristo. Foi o que ela nos mostra nesse texto. A vida desta mulher. Como pode ser isso? Pela fé nós podemos chegar até Jesus por meio da fé, por meio da oração, por meio da crença unicamente nele. Quando você se aproxima de Cristo, é assim. Quando você se busca, se entrega mais em fé a Ele, ora a Ele, crê nele, somente nele. É assim que nós podemos nos aproximar de Cristo. As pessoas ficam buscando nos pais de santos da vida, nas mães de santos da vida, nos centros de macumba, em um monte de lugares que não tem nenhum vínculo com as coisas de Deus. As pessoas estão buscando em coisas enganosas, em mentiras, em promessas mentirosas, no São Fulano, no São Cicrano, no São Beltrano, enquanto que nós sabemos que não existe. Essas entidades não existem, são coisas da mente humana, da ilusão humana, que criou um monte de coisa para fazer o homem andar acreditando nessas coisas, enquanto que nós sabemos que nós só temos condições de alcançar as bênçãos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Somente por meio de Jesus. Somente Jesus pode solucionar o problema, por mais difícil que seja. Só Jesus e ninguém mais. Não adianta buscar em outros, não adianta estender as mãos para outras coisas, não adianta fazer promessas para outros santos, porque você não vai obter nenhum resultado. Jesus Cristo é o único. Ele diz: além de mim, não há possibilidade de salvação. Então, aqui o texto diz que ela avança, mesmo em meio daquela sociedade que a rejeitava, em meio à fraqueza física, em meio à multidão, as pessoas empurrando para lá, empurrando para cá, que a multidão era enorme, eram muitas pessoas que seguiam a Cristo. Aqui o texto diz que grande multidão o seguia comprimindo, ou seja, até Jesus era apertado de um lado e por outro pela multidão. Para ele caminhar era com dificuldade, porque o povo estava ali empurrando para um lado e para o outro, porque queria ver o que aconteceria.
E aqui a Bíblia diz que ela continuou porque ela tinha um objetivo. Ela continuou porque ela tinha uma esperança. Ela continuou porque ela cria que poderia alcançar a bênção. Apenas tocar nas vestes dele. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela pensava consigo mesmo. E aí a Bíblia diz aqui no versículo de número 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Quando ela chega ali e vence as dificuldades, e se aproxima, entra no meio da multidão com muita dificuldade e consegue estender o seu braço e toca nas vestes de Cristo, a Bíblia diz que imediatamente o sangue parou de jorrar da sua vida. A Bíblia diz que imediatamente foi estancado e ela foi curada do seu flagelo. Olha que coisa tremenda, né? Então nós vemos aqui, observando esse texto, já imaginou o sofrimento dessa mulher por 12 anos jorrando sangue? Já imaginou isso? O quanto esta mulher sofreu e a alegria que foi no seu coração de ver naquele momento aquilo parar imediatamente e ela se sentir curada? Nós podemos observar que há várias formas de se aproximar de Cristo, né? Há várias formas de estar com Cristo, há várias formas de chegar até Jesus, mas nem todas são iguais. Quantos na multidão tocavam nele? Muita gente. A Bíblia diz que ele estava sendo comprimido pelas pessoas. Quantos estavam acompanhando ele naquela jornada para a casa de Jairo? Muitos queriam, olha, eu quero ver o que vai acontecer na casa de Jairo. Eu vou seguir para me ver, eu estou curioso para ver. Quantos seguiam a ele por curiosidade? Muitos por curiosidade. Quantos apenas queriam ver os milagres? Quantos daqueles não queriam compromisso com ele? Assim é a sociedade dos nossos dias. Em grande parte, muitos estão na multidão que está buscando a Cristo. Muitos estão acompanhando o agir de Cristo porque quer ver os milagres. Muitos, às vezes, estão nas igrejas por curiosidade. Às vezes estão ouvindo as palavras por curiosidade. Às vezes se tornam amigos do Evangelho. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ouvir tal hino. Eu gosto muito de ouvir tal cântico. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus. Mas e o Deus da palavra? E quantos realmente estão dispostos a se aproximar de Cristo de todo o coração, como fez esta mulher? Mesmo na situação que ela estava passando. Quantos estão dispostos? Jesus sabe, quando há uma aproximação a Ele, quando alguém se aproxima dele de forma diferente. Jesus sabe disso. A nossa vida está diante do Senhor como um livro aberto. Ele conhece o nosso coração, conhece a sinceridade do nosso coração, conhece o que está aqui dentro, sabe se nós somos sinceros ou não. Se a nossa fé é genuína ou não, se a nossa esperança é verdadeira, ou apenas vivemos de fachada. Jesus conhece. E aqui no versículo de número 30, ele faz a pergunta. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Ele entendeu isso. Mas eu observo que Jesus não fez essa pergunta por ignorância. Não foi isso. Mas porque ele precisava destacar dentre a multidão a fé daquela mulher e permitir que ela louvasse a Deus por meio do milagre ocorrido. Os discípulos ainda não tinham discernimento das coisas. Estavam no início da sua caminhada com Cristo. E aí eles não entenderam a pergunta do Senhor.
E o Senhor, quando pergunta quem me tocou, eles falam, Senhor, a multidão te aperta e dizes quem me tocou. Só que Jesus estava perguntando quem tocou nele de uma forma diferente. Quem tocou nele de uma forma diferente daquela multidão. Eu acho muito interessante a gente observar isso. A forma como nós tocamos no Senhor pode ser diferente da forma como outros tocam no Senhor. A forma como nós nos aproximamos de Cristo pode ser diferente da forma como outros se aproximam de Cristo. É isso que vai fazer toda a diferença na nossa jornada, na nossa fé, na nossa caminhada com o Senhor. A maneira como você exerce a sua fé é diferente da maneira como outros exercem. Às vezes você não consegue, as pessoas não conseguem entender o porquê que você agiu daquela forma em determinadas situações, mas é porque a sua fé era verdadeira em Cristo. Enquanto que os outros nem observam isso, nem percebem isso. Uma vez nós fomos lá para a Bahia, a gente foi fazer uma construção, né, de uma casa lá. E eu me lembro que em um dia daqueles começou a chover bastante e a gente tinha um tempo para voltar. A gente não poderia ficar ali muito tempo. E a noite toda a gente já havia começado a levantar algumas paredes e a noite toda choveu, né? E amanheceu o dia tudo fechado e o tempo chuvoso ainda. E aí o pessoal lá dispensou os trabalhadores, né? E eu falei, não chama os trabalhadores de volta, nós vamos dar continuidade ao trabalho. E alguns me disseram assim, não está vendo, choveu a noite toda, o tempo está fechado, não tem condições, a gente vai trabalhar debaixo de chuva. Eu falei assim, vamos trabalhar porque vai abrir o sol. Eu tinha no coração, Deus colocou no meu coração a convicção de que aquele dia, mesmo as circunstâncias sendo diferentes, mesmo as circunstâncias mostrando que o tempo não estava favorável, o Senhor colocou no meu coração que as coisas seriam conforme eu estava falando naquela manhã. Aí as pessoas, os rapazes vieram para trabalhar, meio assim, sem muita confiança, né? Aí eu falei, vamos começar. Aí começamos a trabalhar, de repente o sol se abriu, sabe? O tempo foi se abrindo e o sol saiu, aquele sol bonito. Isso para mim foi algo que marcou bastante, porque naquele momento a única fé que eu tinha era em Cristo, que poderia fazer mudanças no tempo. E o Senhor fez mudanças no tempo. E às vezes as pessoas nem observam isso, né? E aqui, como esses discípulos, nem observaram que ali uma mulher diferente tocou no Senhor, que uma mulher tocou no Senhor de forma diferente. Então, é quando nós nos aproximamos do Senhor de uma forma diferente dos demais, e aí é o exercício da fé. Não existe obstáculo que não possa ser vencido quando nós exercitamos a nossa fé verdadeira em Cristo Jesus. E aqui nós vemos que aquela mulher atemorizada e temente, como diz o texto, né? E com medo da reação dele, porque ela não entendia ainda. Ela estava com medo, chegou lá, a Bíblia diz que ela chega ali, aqui no texto, no versículo de número 33, ela diz, então a mulher atemorizada e temente, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela não sabia ainda, ela não tinha certeza qual seria a reação de Cristo, porque ela não conhecia, ela não sabia o plano de Deus para a vida humana, não sabia que o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que se havia perdido. O plano de Cristo na vida humana não é simplesmente a cura, não é o milagre o principal. O principal é a salvação da alma. O homem pode alcançar muitos milagres, o homem pode alcançar a cura das suas enfermidades, mas a mais importante de tudo isso é a salvação da sua alma. Tanto é que aqui a Bíblia diz que quando ela se prostra diante de Jesus,
O texto fala que ela revela toda a verdade e a gente entende que Jesus se alegra quando a pessoa se aproxima dele com fé, quando se aproxima dele com bastante fé. E aqui a fé daquela mulher foi uma fé além da fé para a cura, foi uma fé para a salvação. E aí Jesus fala isso, né? A Bíblia diz que no versículo 34, ele disse, então disse, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então nós vemos que a fé daquela mulher era uma fé para a salvação. Mas tem pessoas que a fé não salva por quê? Porque depois que alcança a bênção de Deus, depois que alcança aquilo que está buscando no Senhor, não permanece nos caminhos de Cristo, não permanece nos caminhos do Senhor. Já alcancei o que eu estava buscando, agora eu vou continuar a minha vida de sempre. Eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Não tenho cuidado de buscar a cura principal, que é a cura da alma. Nós podemos ser curados do nosso físico, mas se não formos curados do nosso espírito, de nada adianta. É preferível permanecer doente fisicamente, mas curado espiritualmente. Mas se o Senhor nos dá condições de buscarmos a cura física, busquemos a cura física, mas acima de tudo, a cura espiritual, que é essa que vai nos conduzir à vida eterna na presença do Senhor. E essa mulher, ela teve uma fé para a salvação. Por quê? Porque Jesus sabia que a partir daquele momento, aquela mulher jamais sairia dos seus caminhos, jamais deixaria de segui-lo, jamais deixaria de crer nele. Por isso que ele afirma que a tua fé te salvou. E ela realmente, ela foi salva pelo Senhor. Eu quero concluir fazendo algumas perguntas para reflexão. Por isso eu gosto de falar sempre, não espere estar com uma doença incurável para buscar a Jesus. Não espere isso. Busque Jesus no dia que se chama hoje. Aproxime-se de Cristo no dia que se chama hoje. Exercite sua fé independente das circunstâncias da vida. Não importa, exercite a sua fé. Não deixe que os obstáculos lhe impeçam de chegar até Jesus. Não permita que os obstáculos sejam impedimento. Pelo contrário, que ele seja o grande desafio na sua vida, de disposição, de coragem, de fé, de vontade, de determinação de chegar até o Senhor. Não busquem fontes enganosas que são apresentadas por Satanás, mas busque no único que tem o prazer em te ajudar. Você tem buscado? Onde você tem depositado a sua fé? Em Cristo ou nas coisas? Em Cristo ou nas situações? Em Cristo ou em fatos enganosos? Toque nele para ser curado não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Toque nele para alcançar a sua cura espiritual. Talvez você não tenha nenhuma enfermidade neste momento, fisicamente falando. Mas se você não entregou a sua vida a Cristo, você está doente espiritualmente. Mas se você tem uma enfermidade física, toque nele por meio da fé. Nós vamos estar orando neste momento. E eu desafio a você a se aproximar do Senhor em espírito, em fé, em confiança, para que você seja curado nessa noite. Eu creio nisso. O mesmo Jesus que operou naquele dia, na vida daquela mulher, Ele está aqui presente. Ele está aí presente na sua casa. Ele está aí presente ao seu lado, esperando que você apenas estenda a mão e toque nele, por meio da fé. Amém? E se você tocar, você será curado. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse momento. Deus amado e bendito, em nome de Jesus, Senhor,
Nós estamos aqui, Senhor Deus, juntamente com essas pessoas que nessa noite, ó Deus, foram desafiados pela Tua palavra para tocar no Senhor, para confiar no Senhor, para crer unicamente em Ti, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor, meu Deus, por esta vida que ainda não tem fé suficiente, ó Pai, para se aproximar do Senhor, mas que a Tua mão poderosa esteja sendo estendida sobre ela, Senhor. Meu Deus, essa pessoa que está com esta enfermidade incurável, que tem levado aos médicos, tem gastado muito dos seus bens, oh Deus, e não tem encontrado solução, Senhor. Assim como vivia esta mulher, Senhor, que confiou no Senhor, buscou o Senhor, se aproximou do Senhor, tocou no Senhor, alcançou a bênção do Senhor, ó Pai. Que esta vida nessa noite também, ó Deus, possa encontrar, ó Deus, fé necessária para tocar no Senhor. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, opera nesta vida, ó Pai, opera nesta vida, Senhor, faz, meu Deus, a Tua obra, Pai, porque sabemos que a obra do Senhor é uma obra de vida e vida eterna. Ó Deus, toca nesta vida física, toca nesta vida espiritual também, Senhor, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Ó Deus, faça com que, ó Deus, a fé desta pessoa seja acrescentada mais e mais, para que ela possa crer no Senhor, tão somente no Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre esta vida, eu peço a Tua bênção sobre esta casa, eu peço a Tua bênção sobre este lar, eu peço a Tua bênção, Senhor Deus, sobre este irmão, sobre esta irmã, sobre este amigo, esta amiga, que está aí num leito de dor, num leito de enfermidade, Senhor, sofrendo, ó Deus, as mazelas das enfermidades, Senhor. Em nome de Jesus, visita agora, Senhor. Visita com Tua mão de poder, ó Pai, com Tua mão de cura, com Tua mão, ó Deus, que faz milagres, que opera maravilhas nessa noite, ó Deus, para que haja, ó Deus, nesta vida, ó Pai, a fé verdadeira, genuína no Senhor, ó Deus, fé esta que possa levá-lo à salvação eterna, em nome de Jesus. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, colocamos também os nossos irmãos que estão enfermos, colocamos nossos amigos que estão enfermos, ó Pai, em nome de Jesus, visita cada um deles, ó Pai, aqueles que estão sendo apresentados pelos nossos irmãos neste momento, ó Deus, visita poderosamente, ó Pai, porque sabemos que é o Senhor quem age, é o Senhor que opera, é o Senhor quem cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma a vida humana, Senhor Deus, é o Senhor que restaura a saúde, ó Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua bênção para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus, porque nós sabemos que nós não estamos vendo, nós não temos condições de vislumbrar o mundo espiritual, mas pela fé já estou vendo muitas vidas sendo curadas para a glória de Deus. Já estou vendo muitas vidas sendo alcançadas para a glória de Deus. Já estou vendo muitas vidas sendo salvas para a glória do Senhor nosso Deus. E isso é o que nos alegra, eu creio nisso. Nós temos orado por muitas pessoas que têm estado em situações difíceis e nos alegra muito quando no dia seguinte, a gente recebe o resultado. Olha, essa pessoa está melhor, essa pessoa está sendo curada, essa pessoa está sendo restaurada, e nós sabemos que é a obra do Senhor naquela vida. Nós sabemos que é a obra de Cristo Jesus naquela vida, por graça, por amor, por misericórdia. Nós sabemos que é assim que o Senhor faz, para a glória e honra do Seu santo nome. Eu quero ainda orar nessa noite pelo nosso país, quero orar ainda por situações que os nossos irmãos, nossos amigos estão aí apresentando, não simplesmente de cura, mas situações diversas, talvez problemas financeiros, falta de emprego, talvez seja isso, pessoas que estão aí com dificuldade por meio dos vícios, pessoas que não conseguem se libertar do vício da bebida, por exemplo, é um vício maligno, Satanás que induz o homem a esse vício, induz o homem a ficar prisioneiro de tudo isso,
Pessoas que estão nas drogas, às vezes têm filhos nas drogas e não encontram soluções para tudo isso. Creia tão somente que a solução está no Senhor. Creia tão somente que Jesus Cristo pode libertar. Jesus Cristo pode salvar deste mal. Creia tão somente isso. Pessoas que estão aí viciadas em pornografia, né? Pessoas que estão viciadas em tantas coisas más, coisas malignas. Pessoas que estão o tempo todo buscando no centro de macumbas, acreditando em mentiras. Que o Senhor possa libertar nessa noite. Pessoas que têm colocado a sua mente, a sua fé, o seu coração em coisas que nada podem fazer por eles. Entidades que não podem responder aos seus clamores, às suas orações. Entidades que existem apenas para enganar as pessoas. Eu quero dizer para você nessa noite, não creia em tudo isso. Creia somente em Cristo Jesus. Ele é o único que pode responder, Ele é o único que responde. Ele é o único que existe, porque Ele veio a este mundo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai e intercede por nós. Amém? Então vamos orar neste momento. Leve o seu coração também ao Senhor em oração, crendo realmente no agir do Senhor. Deus amado e bendito, ainda na Tua presença, nós nos prostramos aqui, Senhor, nessa noite. E assim como nós mencionamos muitas situações, e eu sei, meu Deus, que são apenas um pouco de tudo isso. Sabemos que são muitas as aflições pelas quais as pessoas estão passando, Senhor. Nós sabemos que muitos têm buscado, Senhor Deus, em lugares errados, têm buscado, Senhor Deus, em fontes erradas e não têm buscado no Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Mas nessa noite, ó Deus, eu creio que muitos estão aí, Senhor Deus, se voltando ao Senhor, crendo somente em Ti, ó Pai, acreditando apenas que o Senhor pode responder, somente o Senhor. E sabemos que o Senhor não decepciona aquele que de Ti se aproxima, como nós vemos nesse texto que nós acabamos de meditar nessa noite, daquela mulher, Senhor Deus, que teve a intenção apenas de tocar nas Tuas vestes e foi curada. Apenas creu que o toque nas Suas vestes seria suficiente e foi suficiente, porque ela exercitou uma fé genuína no Senhor. Meu Deus, talvez esta pessoa está clamando por libertação deste vício maligno que Satanás lançou sobre a sua vida para tirar a paz da sua vida, tirar a paz da sua família, tirar a paz no casamento, Senhor, por conta desse vício maligno da bebida, esse vício das drogas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, traz libertação para esta vida nessa noite. Deus, em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa que tem clamado pelo seu filho, pela sua filha, Senhor Deus, que está, meu Deus, prisioneira das drogas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, traz libertação sobre esta vida também, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus. Clamamos ao Senhor, meu Deus, por esta vida que não tem conseguido se libertar do vício da pornografia, do vício da prostituição, dos vícios que estão assolando a humanidade. Deus, em nome de Jesus, Pai, porque a Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ó Deus, que o Senhor Jesus venha libertar essas vidas nesta noite de todo esse vício, ó Pai, e trazer, ó Deus, a paz sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos, meu Deus, pela nossa nação. Pedimos, meu Deus, pelo nosso povo, ó Pai, pela nação brasileira, Senhor Deus, pelos governantes, para que haja, meu Deus, temor ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, está tão difícil, Senhor Deus, convivermos com tanta maldade, Deus, com tantas mentiras, com tanta corrupção, com tanto engano na política, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus, e faz com que, meu Deus, haja sinceridade no meio do Teu povo, no meio desses governantes que estão à frente da nação, Senhor.
em nome de Jesus, para que assim nós possamos ver a Tua mão sendo estendida, ó Deus, e removendo esta pandemia que tem assolado esta nação e as nações ao redor do mundo. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor e cremos no agir poderoso do Teu Espírito Santo em nosso meio. Abençoa a Tua igreja, fortalece o Teu povo, ó Pai. Fortalece aquele, meu Deus, que um dia esteve nos Teus caminhos e saiu. Ó Deus, traz de volta, Senhor Deus. Coloca no coração a convicção de que não existe outro caminho a ser seguido que não seja o caminho do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, esta vida que não encontra força para retornar aos Teus caminhos, fortalece nessa noite, ó Pai, para que eles possam voltar a servir ao Senhor, unicamente ao Senhor. Eu Te louvo, eu Te agradeço, meu Deus, porque, ó Deus, eu sei que nessa noite muitas coisas o Senhor está fazendo por meio, ó Deus, desta igreja, por meio deste povo, por meio, ó Deus, da ação do Teu Espírito Santo em vidas que têm, ó Deus, estado conosco, adorando e buscando ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe o seu namoro. Deus abençoe o seu emprego. Deus abençoe você em tudo. Então somente permaneça buscando a Ele, para que você seja mais abençoado. Eu quero só dar a bênção. Que o amor do nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a igreja do Senhor aqui presente e a igreja do Senhor dispersa por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.